Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo bíblico aqui. Eu estava lendo essa manhã. Deus me deu essa palavra. Sofonias 3. Aleluia, Jesus. Que diz assim. Sofonias 3, versículo 1 em diante, diz assim: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas, e seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo, a luz nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Exterminei as nações e as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitará a correção, e assim a sua morada não seria destruída conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Glória a Deus. Meus irmãos, dentro desse versículo bíblico, a palavra do Senhor aqui nos ensina que o profeta Sofonias é um profeta que está profetizando acerca de Judá. A Bíblia vai nos dizer que Deus já tinha trazido palavras de juízo contra outras nações. A palavra vai dizer que o Senhor já tinha arruinado, o Senhor já tinha decretado palavra de destruição para as nações de fora, para as nações ao redor de Israel. Porém o texto vai dizer que Deus vai assolar as outras nações inimigas para que Israel pudesse voltar para o Senhor. Mas a Bíblia vai deixar claro que Israel não vai voltar para Deus. A palavra vai dizer que Israel tinha profetas e sacerdotes levianos. A palavra vai dizer que os sacerdotes agrediam a Torá, a lei do Senhor. Os profetas profetizavam mentiras, e Deus está olhando para aquilo ali, e Deus está dizendo: eu quero resgatar o coração do povo. Porém o texto vai deixar claro que este povo não vai voltar para o Senhor. Mas o texto vai deixar registrado que Deus está no meio da bagunça, pastor. Deus está no meio de uma cidade bagunçada, no meio de sacerdote errado, no meio de profetas mentirosos, e o texto vai dizer que Deus está no meio dela. Deus está no meio da cidade. Deus está no meio dos religiosos, profetas, sacerdotes. Deus está no meio dela. Oh, aleluia! Olha que coisa interessante. Deus está no meio do povo, dos sacerdotes. E a palavra ainda diz assim, outras traduções diz assim: eles agrediam a Torá. Ou seja, eles usavam a palavra para pregar mentiras, para levar o povo ao engano. Lembra do diabo? O diabo, quando vai tentar Jesus no deserto, ele vai usar o quê? A palavra. Está escrito. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes, eles eram levianos, os profetas profetizavam mentiras,
dizer que Deus estava falando sem Deus nunca ter falado nada. Os sacerdotes estão ensinando ensinamentos que não vêm de Deus. Tudo para ganhar dinheiro. Eita Deus. Tudo com ambição. O desejo não era de fato o reino de Deus. O desejo de fato não era fazer a vontade de Deus. O texto deixa claro que esses sacerdotes, os que carregavam a lei, sabe o que é? Aqueles que carregavam a Bíblia no braço. A Bíblia vai dizer que eles carregavam a Bíblia no braço, a Torá, a lei. A Bíblia diz que eles agrediam a palavra. E Deus está no meio daquela lambança. E Deus está dizendo: eu sou justo. Eles podem não ser, mas eu sou santo. Aí, sabe o que acontece? É que ultimamente a gente tem andado no meio das irmãs igrejas. A gente tem visto tantas coisas que a gente fala assim: meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Só que entenda uma coisa: Deus está no meio dessa bagunça. Dessa maneira. Às vezes a gente fala assim: Deus não está nesse negócio aí. Deus está. É dessa maneira. Deus está. A Bíblia deixa a gente estar que Deus está no meio da cidade. Só que nós criamos uma cultura que Deus não está na bagunça, porque Deus é santo e Ele não vai estar no meio disso daí. Ele está no meio. E o texto diz que Ele está no meio. Só que está observando e está dizendo: os profetas são levianos. E os sacerdotes agridem a minha palavra. E eu estou ministrando todos os dias e eles não ouvem, não escutam, não se arrependem. Eu estou no meio. Deus está no meio. A Bíblia vai dizer que em certo momento Jesus vai ao templo, o templo de Israel. E a Bíblia vai dizer que chegando Jesus dentro do templo, encontra o quê? O povo fazendo comércio dentro da casa de Deus. E Jesus está lá onde? No meio. Jesus está no meio. Jesus está no meio da lambança. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus começa a brigar com o povo lá dentro. Jesus começa a quebrar tudo lá dentro. Jesus começa a falar a verdade. Você está entendendo? Deus não vai te tirar de lugares que às vezes está bagunçado. E Deus te colocou lá para você ver o erro mesmo. Te colocou lá. Ai, Senhor, meu Deus, eu vou sair de lá porque está bagunçado. Eu te coloquei, foi na lambança. Porque é na lambança. Deus faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Deus está no meio dela. Só que a nossa mente, meus irmãos, a gente às vezes quer ser tão santo que não, Deus não pode estar aí. Não tem como. Não tem como Deus estar no meio desse povo. Não, Deus, o Senhor não está entendendo, eu estou assim. Eu estou só para mim ver até onde é que eles vão. Diz que o Senhor está no meio. E o Senhor ainda está dizendo assim: ó, eu sou justo. Eu sou santo. Você sabe por que você ainda não saiu de lá? Porque você poder olhar para os líderes e você olha para Deus. Porque se você olhasse para o povo, você largava, você quebrava o pó e saía. Só que Deus diz que Deus está no meio. Deus está no meio da lambança. Deus está. Jesus entra no templo. Jesus vai ver a lambança que estava fazendo as coisas de Deus. Você está entendendo? Aleluia. Só que entenda isso, meus irmãos. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, entraram várias espécies de animais. Só que dentro da arca a gente aprende a lidar com todos os tipos de animais. E dentro da arca também entrou cobra. Entrou todo tipo de gente. No nosso meio evangélico, tem todo tipo de gente. Tem todo tipo de liderança. Todo tipo de pastores. Tem todo tipo de gente. Paulo mesmo vai dizer: uns prega por ganância.
Outros pregam por inveja. Meu Deus. Mas que pregue, deixa que pregue. Mas você imagina aquele grande dia, alguns vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, em teu nome eu liderei tanta igreja, Senhor. Senhor, em teu nome eu orava, o céu se abria. Em teu nome, Senhor, eu fiz tantas maravilhas. Afastai de mim, maldito, que eu não te conheço. E Deus está lá. Esses dias eu estava conversando com o pastor Júnior assim: pastor, eu conheço tanta gente no meio evangélico, que pregadores, sendo pastor em casa, eu vejo tanta gente que pinta, borda, pronta. Você está pregando em adultério. Adultério. E o fogo cai. Assim eu ficava assim: meu Deus, como é que pode o fogo cair, Jesus? Aí Jesus falava comigo: lembra que naquele grande dia muita gente fazia em teu nome eu curei, profetizei. Mas não quer dizer que o Senhor estava respaldando as obras dele, né? E aí eu comentando com o pastor, falei assim: pastor, conheço tanta gente aí no meio nosso aí, evangélico, que pinta, borda e está em cima do púlpito, e meu Deus do céu, eu o Jefferson não consigo fazer isso, meu Deus do céu. Eu tenho um temor tão grande a Deus que eu acho que até para a gente tomar santa ceia, a gente não quer tomar santa ceia com raiva do irmão. Hoje em dia não, hoje em dia parece que virou uma modinha, né? O povo tá com ódio no rancor do irmão, tá tomando a ceia de todo jeito, tá, né? E eu fico assim olhando assim, meu Deus do céu, será que o problema é eu que ainda estou muito raiz? Porque eu vim de uma época, pelo menos, que a gente tinha temor de subir a tribuna de Deus. É verdade. E hoje em dia o mundo está tão naturalizando as coisas no púlpito. As pessoas pregam de qualquer jeito, as pessoas simplesmente vai para frente de qualquer jeito. Não tem mais temor, não tem mais arrependimento. Porém o texto vai dizer que Deus está no meio dela. Só que o Senhor está no meio, sabe por quê, meus irmãos? Sempre para poder resgatar o coração do povo. Deus vai quebrar todas as fortalezas exteriores para poder ganhar o coração interior do povo. E mesmo assim o povo não voltava para Deus. Deus vai dizer assim: ó, eu quebrei, eu destruí todas as fortalezas exteriores, ou seja, todas as outras nações inimigas de Israel, para que vocês pudessem voltar para mim. Só que vocês não fizeram isso. Vocês continuaram sendo uma filha rebelde. E eu estou no meio, vendo a iniquidade de vocês. E hoje o Senhor está chamando vocês, está nos chamando para estar ouvindo a voz dele. Assim como o profeta Isaías vai dizer: Senhor, nós queremos... Isaías vai dizer assim: Senhor, o Senhor tem falado, e eu tenho me colocado como um discípulo para te ouvir. Que hoje nós seremos um discípulos do Deus vivo. Ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, agradeço a Deus por essa oportunidade.